irmãos, foram queimados vivos no dia da inauguração do Coliseu, 100 cristãos. Isso se encontra em relatos na Biblioteca do Vaticano. 100 cristãos mortos no dia da inauguração do Coliseu. Como? Queimados. Qual a acusação? Povo teimoso que insiste em viver uma fé diferente do quê? Da maioria. Lembrem-se, todo aquele que quiser viver piedosamente os ensinos de Cristo sofrerão perseguições. No ano 90, o imperador Domiciano desencadeou outra onda de perseguição aos cristãos. Nessa onda de perseguição aí, vários cristãos foram mortos, às vezes por animais, às vezes queimados, às vezes decapitados. E nessa perseguição de Domiciano, no ano 90, um dos apóstolos foi preso, João. Foi preso e foi colocado em isolamento numa pequena ilha ao sul da Grécia, da Macedônia, chamada de quê? Patmos. Ali João teve as visões que ele registra em qual livro? No Apocalipse. Nunca se esqueça disso. Quando você for estudar qualquer profecia do Apocalipse, lembre-se o contexto em que elas foram dadas. Deus estava dando o Apocalipse para confortar João e dizer para o seu povo que por mais que eles estivessem sofrendo perseguição por causa da verdade, Deus traria o quê? Livramento. Deus viria fazer juízo, e o juízo de Deus virá sobre o ímpio e sobre o justo, sobre o ímpio para condenar, e sobre o justo para resgatar, para vindicar. A grande mensagem de Apocalipse. A perseguição aos cristãos era tão grande, que eles usavam esse símbolo aqui quando se encontravam nos arredores das cidades. Esse símbolo, em grego, é um peixe. A palavra grega para peixe é ictis. Ictis. Essa palavra, coincidentemente, ela dava um acrônimo perfeito para os cristãos. Por quê? Issos Christos, Rios, Issos Christos, Theos, Rios, Soter. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então o que eles faziam? Um cristão chegava para encontrar com o outro, não sabia se o outro era cristão ou não. O que ele fazia? Ele dava uma disfarçada, pegava o pé e fazia uma meia-lua, uma parte do peixinho. Ele saía, se aquele outro ali que fosse mesmo da mesma fé, o que ele vinha e fazia? Ele vinha e completava o peixe. E aí ele sabia que o outro era. E durante muito tempo isso aí foi o código usado pelos cristãos. Sabe por quê? Perseguição. Se fosse confundido com um cristão, os bens eram confiscados. A pessoa era perseguida e podia inclusive ser o quê? Ser morta. Milhares de mártires foram mortos ao longo da história da igreja. No seu livro, o livro dos mártires, John Fox fala de 10 grandes ondas de perseguição contra os cristãos, começando em Nero e indo até Diocleciano. Os cristãos sofreram 10 terríveis ondas de perseguição, cada uma pior que a outra. Isso só terminou em 313, quando o indivíduo declarou-se cristão e subiu ao trono de Roma. Quem era ele? Constantino. Mais tarde surge o pequeno chifre. O pequeno chifre é um poder religioso que receberia também poder político e que perseguiria o povo de Deus. Daniel fala do pequeno chifre. Daniel fala do pequeno chifre no capítulo 7, no capítulo 8. Daniel deixa claro quando é que o pequeno chifre surgiria. O pequeno chifre foi grandemente incentivado por um imperador de Roma do Oriente chamado Justiniano. Os advogados aí
tiveram oportunidade, a base do direito brasileiro é o direito romano. Nós somos forçados, pelo menos quando no meu bacharelado em direito, eu fui forçado a estudar o código, fui forçado a estudar latim, estudar o código Iuris Civilis. E depois na teologia eu fui ver de fato o que é o código Iuris Civilis. O código Iuris Civilis Justiniano, a base das leis de Roma, era composto por 4 partes. O códex, que eram as constituições, as pandectas, que eram os comentários dos juristas, as institutas, que eram um manual de como aplicar o direito romano, e aí foi acrescentado em 534 as chamadas novelas. E eu costumo brincar que desde quando surgiu, esse negócio nunca prestou. Nunca. Vocês acham que eu estou brincando? Isso não é coisa de Deus. O povo de Deus está brincando de assistir essas coisas, enquanto não sabem explicar nem a profecia mais básica que tem na Bíblia. E enquanto a gente dá risada, tem um outro ser muito mau que está dando mais risada ainda, porque ele está conseguindo o que ele quer. Não é brincadeira, é para se pensar. O que tinha nessas novelas? Essas novelas tinham as constituições religiosas do Império Romano. E nessas novelas, o bispo de Roma, conhecido como Papa, foi considerado o pai da cristandade, reconhecido por Justiniano, o imperador, e foi dado a ele o direito de condenar e entregar para que o Estado executasse as pessoas que discordassem ou que fossem consideradas hereges. Essas novelas foram incorporadas em 534 e elas passam a vigorar em 538. Por alguma razão, elas não começam no direito a gente chama isso de quê? Vacatio? Vacatio legis. Pois é, teve um vacatio legis aí. 4 anos. 4 anos. Quando elas entraram em vigor, o bispo de Roma podia condenar sumariamente aqueles considerados hereges, e o Estado era obrigado a executá-los imediatamente. E ali então começa o período de 1260 anos proféticos de Daniel e Apocalipse. Mais tarde, nós tivemos as cruzadas. Veja que eu estou dando um panorama geral da história, não dá para eu ficar descendo. Isso aqui é uma matéria para 2 semestres, né? No curso de teologia, 2 semestres, só estudando os detalhes aí. Estou dando um panorama geral. Agora eu estou pulando de 538 para o século XII. Estou pulando agora para as cruzadas. O Papa Urbano IV desencadeou a primeira cruzada, sob o argumento de que a Terra Santa estava em poder de quem? Dos turcos sarracenos, dos otomanos. E que a Terra Santa deveria ser conquistada de volta para o cristianismo. Foram 8 cruzadas ao todo. A maior parte delas um fiasco. As cruzadas foram extremamente violentas. Guerreiros foram para as cruzadas em troca de riqueza. E criminosos foram tirados da prisão e mandados para as cruzadas em troca de quê? Liberdade. Terrível. As cruzadas, houveram cruzadas de mendigos e houve uma tentativa de uma cruzada de quê? Até de crianças. A que ponto a religião não pode chegar em nome de quê? Em nome de Deus. A nossa salvaguarda é a palavra de Deus. Nenhuma igreja ou povo está acima do quê? Do assim, diz o Senhor. Esta igreja continua sendo a igreja da profecia, porque ela nunca se distanciou no seu sistema de doutrinas do quê? Do assim diz o Senhor. Qualquer igreja que se afasta da palavra é capaz de cometer os maiores desvarios da história. Um pouquinho mais tarde agora, pulamos para o ano de 1415, um concílio chamado Concílio de Constance, uma linda cidade da Alemanha.
Nessa cidade foi realizado um concílio em 1415, e esse concílio tomou 3 decisões que têm a ver com a profecia. Primeira decisão, esse concílio colocou fim ao cisma papal. Nessa época, a igreja romana estava em problemas, e eles tinham 3 papas. Havia um papa na cidade de Avignon, na França, havia outro papa na cidade de Roma, e havia um terceiro papa na cidade de Pisa, na Itália, lá onde fica aquela torre que está caindo. Esse concílio fez o quê? Depois, os 3 papas, elegeu um outro papa chamado Martinho V. Eu fico arrepiando como é que as coisas acontecem. Em 1415, um papa muito mau, chamado Martinho V, decreta a morte do primeiro reformador protestante, um dos primeiros, que foi John Hus. Exatamente 100 anos depois, em 1515, se formava um outro Martinho, chamado o quê? Lutero, que iria abalar as bases da igreja romana. É assim a profecia, é assim a história. Hus foi condenado à morte na fogueira. Sabe qual era o crime de Hus? O crime de Hus era pensar parecido com outro homem chamado John Wycliffe, que tinha morrido de infarto fulminante na Inglaterra no final do século XIV, na década de 1380. Esse concílio condenou Hus porque Hus pensava como Wycliffe. E o que Wycliffe pensava? Que nenhuma autoridade da igreja está acima do quê? Da palavra de Deus. E aí o que fizeram com Hus? Condenaram a fogueira, elegeram um papa apenas, depuseram os outros 3 papas e fizeram outra coisa. Mandaram tirar os ossos de Wycliffe da cova, queimar os ossos de Wycliffe e jogaram as cinzas de Wycliffe no rio, um pequeno ribeirão que passava naquela pequena cidade onde o Wycliffe morou. Quem conhece o código de direito canônico sabe que pegar os ossos na tumba e tirar significa o quê? Profanação, desonra. Queimar os ossos significa o quê? Apagar da memória a existência de quem? Do indivíduo. E jogar as cinzas no rio, jogar as cinzas longe, significa o quê? Definitivamente acabar com o seu legado, a sua memória. Mas o que estava em jogo aqui é a verdade, a palavra de Deus, e ela não ia sucumbir aos caprichos da igreja de Roma. Essa é a pedra que marca o lugar onde em 1415 foi queimado John Hus. Aqui fala a data em que Hus, não, aqui é Jerônimo. Do outro lado fala de Hus. Porque nesse mesmo lugar, poucos meses depois, em julho de 1415, foi queimado Hus. Em maio de 1416, foi queimado no mesmo lugar Jerônimo de Praga. Jerônimo tinha sido colega de Hus, e Jerônimo foi queimado por quê? Porque continuava ensinando os mesmos ensinos de quem? De Hus. E Hus foi queimado por quê? Porque concordava com quem? Com John Wycliffe. E qual era o defeito desses homens? Dizer que a palavra de Deus está acima de bispos, padres, papas, concílios e etc. Caminhando um pouquinho na história. Aqui você tem, mostrei isso aqui hoje cedo, junto com outras, o surgimento do Islã. Em 1453 eles tomam Constantinopla. O Islã foi muito violento. Deus, vejam só, veio pressão para o povo de Deus, tanto de dentro quanto de quê? De quê? De fora. Aqui você tem os árabes, os islâmicos. Aqui você tem os cristãos saindo dos confessionários. E aqui você tem o que eles queriam fazer: decapitar.
A morte por decapitação é o requinte do islamismo desde o seu surgimento por toda a Idade Média e até hoje, né? Hoje vocês têm aí outros nomes ainda. Um pouco adiante, 1517, chega o tempo de quem? Lutero. Lutero era 31 de outubro, presta atenção no que eu vou te falar agora. Me arrepia quando eu fico sabendo aí que tem pais ou mães da igreja fazendo festinha de aniversário e vestindo os adventistazinhos de bruxinhas, né? É o Halloween, pastor. É o Halloween. Pois é. Deixa eu dizer para você o que é o Halloween. O Halloween é a contrafação satânica. O Halloween é o diabo tirando sarro do protestantismo. Corria o ano de 1517. Estava em pleno vigor na Europa o sistema de indulgências. Sistema de indulgências. Eu pequei. Eu tenho que fazer 3 coisas para não ser fulminado no inferno. Eu tenho que confessar com um sacerdote. O sacerdote me impõe a penitência. Eu cumpro a penitência. E além da penitência do sacerdote, que é para satisfazer a igreja, eu também tenho que adquirir a indulgência, que é para evitar que eu fique muitos anos no purgatório. Esse era o sistema que os papas e os prelados da igreja romana tinham armado durante toda a Idade Média. Esse sistema estava em pleno vigor na época de Lutero. E sabe qual que era o dia principal do ano onde esse sistema era celebrado? 1º de novembro. O que era 1º de novembro? 1º de novembro era o dia que antecedia o 2 de novembro, que era o dia dos mortos, o dia das almas penadas. Só que por volta de 1100, a igreja romana chegou a ter tantos santos, que já não tinha mais dias do ano para colocar para um santo. Então resolveu-se a partir daí, escolher um dia para ser o dia de quê? Todos os santos, que até hoje é comemorado. E que dia era esse? Bom, se os santos estão mediando em favor dos mortos, vamos colocar o dia dos santos, um dia antes dos mortos. E no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, em toda a Europa, o que acontecia? Acontecia uma exposição de relíquias. Sabe o que é uma relíquia? É um objeto considerado sagrado, e considerado tendo poder para te dar algum tipo de mística, te dar algum tipo de perdão. Então o que a igreja fazia, os príncipes faziam? Haviam coleções de relíquias por toda a Europa. No dia de todos os santos, as pessoas então podiam ver e tocar a relíquia de quem? A relíquia que eles diziam que era de quem? Dos santos. E é claro que para ver a relíquia você tinha que deixar uma moedinha tilintar nos cofres de Roma, ou nos cofres dos príncipes. De forma que o sistema de indulgências, irmãos, era um sistema de arrecadação fortíssimo. Tão forte, que houve um indivíduo chamado Alberto, da região de Brandemburgo, na Alemanha, que recebeu o seu primeiro chapéu de cardeal aos 12 anos. Como, pastor? Porque os pais compraram o título para ele. Com 30 anos, Alberto estava rico, e ele resolveu comprar uma outra região. Cada cardeal tinha o direito de arrecadar numa região da Europa. Alberto já tinha uma região, e ele queria outra. Sabe o que Alberto fez? Pegou o dinheiro emprestado com os banqueiros da Alemanha, e tudo isso que eu estou falando para vocês está nos livros, viu? E não é livro de religioso, não. É livro de história. Alberto pegou o dinheiro com os banqueiros da Alemanha, comprou do Papa um outro chapéu de cardeal para aquela outra região da Alemanha, a região que cobria inclusive o lugar que Lutero morava, Wittenberg, a Saxônia. E Alberto agora precisava pagar o empréstimo com os banqueiros. O que Alberto faz? Alberto contratou o cabra que era o melhor arrecadador de indulgências que tinha na Alemanha. O nome dele, John Tetzel.
E Tetzel um dia passou perto de Wittenberg, e Tetzel estava tão apavorado com as teses de Lutero, porque as teses de Lutero se espalharam, e o povo não queria mais comprar a indulgência. E Tetzel, num sermão de domingo de manhã na igreja, disse assim: essa indulgência que eu vou apresentar para vocês hoje, e que eu vou oferecer para vocês hoje, ela pode o quê? Ela pode livrar do inferno até aquele que violar a mãe de Deus. Está nos livros de história, viu? Olha que ponto chegou John Tetzel. E aí Lutero ficou sabendo disso e ficou inflamado. E aí Lutero escreveu. E Lutero resolveu colocar na porta da catedral de Wittenberg as 95 teses. Em que dia do ano? 31 de outubro. Por quê? Porque Lutero queria que no dia seguinte, quando as pessoas viessem ver as relíquias e comprar indulgência, que as pessoas vissem o ensino bíblico, que era contrário à indulgência. Então presta atenção, o tal do Halloween aí, que a gente acha que não tem nada a ver, porque na época que nós estamos vivendo, o que eu mais escuto é essa frase: ah, pastor, nada a ver, nada a ver. O tal do Halloween é o diabo tirando sarro dos protestantes. E o que me dói é às vezes ver adventistas entrando nesse negócio. 31 de outubro. Podia ser qualquer outro dia do ano. Por que escolheram essa data, senhores? Porque existe um ser mal por trás disso. E ele está fazendo graça com a nossa cara. Porque nós desconhecemos o quê? A história. E nós desconhecemos as profecias. Bom, eu não posso ficar parado aqui. Deixa eu sair de Lutero. Lutero, por causa disso, foi chamado numa dieta. Dieta era um interrogatório. Na dieta de Worms, 1521. Lutero foi. No primeiro dia ele amarelou, no dia seguinte ele se manteve firme. Ele só não foi morto porque Frederico, duque da Saxônia, comprou a briga de Lutero e mandou sequestrar Lutero. E Lutero ficou num palácio próximo a Wittenberg durante o quê? 9 meses, escondido. E durante esses 9 meses que Lutero ficou escondido, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, que era o que a igreja romana mais temia. E ele oferece esse Novo Testamento, isso é uma foto dessa Bíblia. Aqui está a dedicatória de Lutero, feita a Frederico. Aqui a assinatura de Lutero. Essa é a Bíblia original, a primeira dessa tradução. Ela saiu em 1541. E ele dedica ela a Frederico. Era o que Roma mais temia, que o povo tivesse acesso à palavra, à Bíblia, à verdade. Porque Jesus disse: conhecereis o quê? E a verdade o quê? O que Roma mais teme é a verdade. 1545 a 1563, Concílio de Trento. A igreja convocou um concílio para dar uma resposta aos protestantes. O que esse concílio decidiu? Esse concílio decidiu várias coisas. Entre elas, essas 4 aqui que estão em vermelho. Esse concílio inventou o índex, ele reacendeu a Inquisição, os autos de fé e a sociedade de Jesus. Vou falar rapidamente de cada um. Olha a resposta que Roma deu para os protestantes. O índex, chamado também de Libro Prohibitorum, ou index, ou seja, a lista de livros proibidos. Quem fosse achado guardando, comercializando, trocando, lendo, emprestando um dos livros que estavam relacionados aí, era considerado herege e podia ser morto a pedido da igreja. E eu pergunto para vocês, qual um dos primeiros livros que foram parar aqui? Qual um dos primeiros livros que foram parar aqui? A Bíblia. A Bíblia era um livro proibido e continuou proibido. Outros livros que foram parar aqui, livros de quem? Martinho?
Lutero. A Inquisição foi reacendida. A Inquisição já existia desde o século XII. No Concílio de Trento ela foi reacendida agora especialmente para quem? Para os protestantes. Com o requinte de que foi copiada agora da Inquisição espanhola. A Inquisição mais cruel de todas foi a espanhola e a portuguesa. Quem que foram os encarregados da Inquisição? Uma ordem, que era a ordem de quem? Dos dominicanos. O objetivo da Inquisição nem sempre era religioso, às vezes era político. E você tem todos os quadros que relatam a Inquisição, a presença dos dominicanos ali, tomando nota, fazendo todo o suplício para tirar ou dissuadir o indivíduo. Aqui você tem alguns instrumentos de tortura. Aqui mais alguns. Eu tenho um estudo. Eu consegui catalogar 108 instrumentos de tortura. E eu tenho um estudo só sobre isso. Só sobre isso. Estou mostrando para vocês aqui só o básico. Aqui você tem alguns quadros da época, grafites da época. Você tem aqui dominicano, dominicano e dominicano. Eles estavam em todas. A ordem dominicana era principalmente responsável pela Inquisição. E quem que era inquirido? Qualquer um que não atendesse aos interesses de quem? Dos prelados locais, dos prelados da igreja. Bom, antes de eu falar dos autos de fé, levante-se aí onde você está. Levanta aí, vamos lá. Eu noto que tem alguns cochilando. Vamos levantar um pouquinho, esticar um pouquinho os braços aí. Isso aí, isso aqui não pode parecer Inquisição, não. Dá uma respirada aí, respira fundo. Isso. Muito bem. Estica aí. Fica em pé um pouquinho aí. Isso que você está vendo é o quê? São os autos de fé. Até o Concílio de Trento, o julgamento era privado. A partir do Concílio de Trento, o julgamento passou a ser o quê? Público. E ao final do julgamento aplicava-se a pena. E aí você tem um quadro da época, está no Museu do Louvre também. E finalmente o Papa dá a sua cartada final. Agora vocês podem sentar. O Papa dá a sua cartada final. No Concílio de Trento, o Papa decide fundar uma ordem que fosse ligada diretamente a ele, que respondesse só a ele, e que ficasse mais responsável pela Inquisição. Isso por quê? Nós temos registros na história de que os dominicanos, muitos deles, estavam começando a questionar os métodos papais. E aí então, funda-se a Sociedade de Jesus, ou Companhia de Jesus, ou também conhecida como Ordem o quê? Ordem Jesuíta. Se você for a Roma, preste atenção no que eu vou lhe mostrar. Se você for conversar com uma pessoa sincera, que não conhece isso aí, ele vai dizer para você que isso é maluquice, isso é coisa de adventista. A Bíblia diz que as pedras clamariam, não é? Pois é. Então deixa eu te mostrar algumas pedras que eu fotografei em Roma. Tem uma catedral a 100 metros do Palatino, no centro de Roma, que é a catedral exatamente de Santo Inácio de Loyola. Inácio foi o primeiro líder da ordem jesuíta. Eu estava fazendo minhas pesquisas e, coincidentemente, eu fiquei sabendo que toda terça e quinta havia uma missa especial na Catedral de Santo Inácio de Loyola, que tinha algumas coisas que aconteciam lá. E eu pensei, vou, não vou. Se os irmãos me veem entrando lá, como é que vai ficar isso? Como bom pesquisador, eu fui. E eu participei de tudo, observei tudo. Há uma missa especial, todo um ritual. E quando você chega e você olha para o altar, você vê essa pintura aqui.
Nessa pintura você tem Inácio saindo da sepultura e subindo para o céu. Inácio vai subindo, subindo, até chegar no céu. Ou seja, Inácio é santo para os católicos. Só que no final dessa missa, acontece uma coisa interessante. Esse painel se abre, toca uma música toda majestosa, e o que desce no lugar desse painel? Desce uma estátua, uma imagem de pedra. E o que me chama a atenção nessa imagem é algumas coisas. Eu vou tentar, antes de eu passar para outra imagem, observem aqui do lado, a imagem está no meio, e eu tenho outras imagens aqui, você consegue ver? Aqui, ó, essas imagens são enormes, você não tem noção do tamanho disso aqui. E essas imagens aqui, normalmente numa igreja romana, você tem um santo, e do lado do santo você tem imagens que mostram por que ele é santo. E é o caso aqui de Loyola. Ele, o santo, no meio, o que aconteceu com ele depois, em cima, mas aqui embaixo, ó, do lado, por que Inácio é considerado um santo? Por quê? Vamos aproximar a imagem? Essa aqui é a imagem mais de perto, a imagem dele que desce. Como estudioso desse assunto, eu fiquei intrigado, porque essa roupa aqui é uma cátedra papal. É como se a igreja estivesse dizendo assim: esse homem é santo. Mas ele devia ter inclusive sido o quê? Ele devia inclusive ter sido o quê? Papa. Bom, por que então? Eu queria saber. Aí eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui que está do lado. Aqui você tem então a imagem de Loyola. Numa mão ele segura o quê? A cruz. E na outra mão ele tem um fecho de cabelos. Arrancar o cabelo significa: eu estou tratando com quem? Com o herege. E tanto é herege que eu tenho uma cobra aqui, eu tenho 2 hereges então. Um está aqui inclusive pondo a mão na cabeça, porque os cabelos que saíram foi de quem? Foi dele, está doendo. Mas no meio dos 2 hereges, eu tenho a cobra aqui, ó, a serpente, aqui a boca dela aberta. Ou seja, esses 2 hereges foram mandados por quem? Satã. São gente do capeta, de Satanás. Você tem aqui um anjo que está olhando um livro, porque a Bíblia diz que os anjos são testemunhas, sim ou não? Tá. Esse anjo então está testemunhando. Por quê? O que Loyola está fazendo? Por que esses homens são hereges? Esse anjo está olhando um livro, e não é o livro da vida. Esse anjo está olhando um livro que esses hereges escreveram. E por isso eles são hereges. E aí, com a minha maquininha, que carece de melhora, eu consegui focalizar os livros que estão lá no meio. O primeiro livro, Johann Calvino. Quem é esse? João Calvino. Segundo livro, Martin Luther. Quem é esse? Lutero. E terceiro livro, que está mais difícil de ver, aqui ó, Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli, o reformador da Suíça. Reformador de Genebra, reformador da Alemanha, reformador da Suíça. Então, por que Loyola foi considerado santo pelos romanos? Por quê? Porque ele se dispôs a limpar da igreja romana os hereges. Quem eram os hereges? Quem que eram os hereges? Protestantes. Qual que era a heresia? Dizer que a Bíblia tem autoridade acima de papas e prelados. Agora, vou dizer uma coisa para você. Alguns ficam assim: pastor, mas você não está sendo muito radical, não. Esse papa que está aí agora é tão bonzinho. Ele tem uma cara tão boa, olha só, o único mal dele é que ele é argentino. Enquanto a gente acha o homem bonzinho, o sistema não mudou. Não vamos olhar para os homens. Eu estou clamando a vocês desde a manhã de hoje. Vamos olhar para quê? Para o sistema de doutrinas. O sistema de doutrinas.
Eu sei que eu estou falando agora para cristãos sinceros. Existem cristãos sinceros, existem católicos sinceros. Existem. Mas muitos deles não sabem da metade da história. Não sabem da metade disso aí tudo. Você quer dizer para mim que todo mundo que reza para Santo Inácio sabe disso aí? Não sabe. Agora você agora sabe. Olhe para o sistema. Pessoas erradas temos em qualquer sistema, mas é o sistema que importa, é o sistema que mostra onde Deus está, é o sistema que mostra onde o Espírito está trabalhando. Olhe para o sistema. E esse sistema aqui está fracassado. Sabe quando é que eu tirei essas fotos? 2011. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Lutero tivesse vivo, ele morria agora, eu tenho certeza. Sabe por que ele morria? Porque os luteranos estão dando as mãos para quem? Para a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não foi lá e tirou a estátua de Inácio. A igreja não foi lá e tirou essas coisas. Se você for lá, ainda está lá do mesmo jeito. Eu tive lá tem 2 anos, está lá do mesmo jeito. Eu me certifiquei o mês passado. Eu pergunto, se Roma não mudou e os protestantes estão dando as mãos para Roma, quem está mudando? Quem? Pois é, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa orientação bíblica e profética é: nós não aceitamos isso. E é por isso que nós somos chamados de radicais, é por isso que nós somos chamados de extremistas, é por isso que nós somos chamados de quê? Fundamentalista. É por isso, porque nós não aceitamos isso. Por quê? Porque nós não abrimos mão do assim, diz o Senhor. Não dá. Deixa eu continuar, daqui a pouco acaba meu tempo. Esse é o rio Limmat, em Zurique, na Suíça. Deixa eu falar uma coisa para você. Protestante tem defeito também? Nós somos perfeitos? Deixa eu te falar de um defeito que o protestantismo tem, só para você não ficar iludido. Nós não estamos aqui para esconder os problemas do protestantismo, mas para dizer que com todos os seus problemas, o protestantismo ainda busca o quê? A autoridade da palavra de Deus. Agora, é bem verdade que muito do protestantismo tem se apostatado. Esse rio aí, nessa cidade aqui, nesse rio, um homem chamado Zwinglio mandou matar afogado 26 anabatistas, porque esses anabatistas começaram a pregar lá perto da igreja dele, de que não era para batizar criança, era para batizar adulto, e que o batismo tinha que ser de que forma? Por imersão, porque esse é o ensino bíblico, e é mesmo. Mas o Zwinglio, irritado com aquilo, mandou matar 26. Eu pergunto, os protestantes estão à prova de erros? Estão? Não. A nossa salvaguarda não é confiar em Lutero. A nossa salvaguarda não é confiar em Zwinglio, em Wycliffe, em Hus, em Wesley, em quem quer que seja. A nossa salvaguarda é confiar no quê? No quê? Na Bíblia. Na Bíblia. Bom, deixa eu passar. Eu vou tomar uma golada, irmã, obrigado. Mais tarde tiveram 30 anos de guerra na Inglaterra. A chamada guerra entre católicos e protestantes. Aí você tem um quadro que está no Museu de Berlim, e esse quadro ilustra, depois fizeram uma cópia dele, puseram no Museu de Londres também, porque ele diz mais respeito à Inglaterra do que à Alemanha. Esse quadro lembra as várias cenas que aconteceram na Inglaterra entre os anos 1618 a 1648, na famosa Guerra dos 30 Anos. E os doutores advogados aí sabem que ao final dessa guerra, ou devem se lembrar, que ao final dessa guerra foi assinada um tratado chamado Paz de Westfália, em que dava pela primeira vez na Inglaterra a tolerância religiosa para que as pessoas pudessem livremente expressar as suas crenças, a sua fé. Mas durante esse período, o que acontecia? Toda vez que um rei protestante subia ao trono, o que ele mandava fazer com os católicos? Perseguia. Depois aquele rei passava, subia alguma rainha o quê? Católica, e ela mandava fazer o quê com os protestantes? Mandava matar.
E aqui você tem um quadro, a famosa rainha Ana, saindo do castelo e vendo os protestantes que ela tinha mandado matar. Qual o crime deles? Serem protestantes. Surge o puritanismo, pessoas mais simples querendo um cristianismo mais puro. Mas no final da Idade Média, a teologia da igreja estava rachada. Haviam 4 cristianismos: teologia católica, teologia luterana, teologia calvinista, teologia anabatista. E aí vem a pergunta: por onde seguir? 4 direções diferentes, por onde ir? Por onde ir? Deus foi mostrando por onde ir. Não devemos seguir homens se enganam, devemos seguir o quê? A Bíblia. Um pouquinho adiante, 1798, termina o período dos 1260 anos de supremacia papal. O período em que o papado, em que a igreja romana iria perseguir os fiéis. Quando é que esse período começou? Quando? 538. Lembra lá que eu mostrei o Edito de Justiniano? Passou a vigorar em 538 e foi até 1798. E a Bíblia diz assim, Jesus falou assim: em verdade vos digo que se vocês não falarem, as pedras... Então deixa eu mostrar para vocês agora uma pedra clamando, quer ver? É claro que quem fez isso aqui não tinha a menor noção do que estava fazendo. Essa pedra é uma foto que eu tirei na sepultura de Napoleão Bonaparte, na França. Fica ali a uns 2,5 km da Torre Eiffel. Tem um domo muito bonito lá, um monumento muito bonito, é o túmulo de Napoleão. Se você descer bem lá embaixo, perto da a urna gigante de Napoleão, do lado você vai ver vários quadros, dizendo por que Napoleão é venerado na França. E um dos quadros é esse aqui, ó. Por que Napoleão é venerado na França? Olha aqui, preste atenção. Com a mão direita, ele coloca abaixo um código. E com a mão esquerda, ele agora mostra qual código ele estava colocando no lugar daquele que ele tirou. Eu vou aproximar um pouquinho agora para você ver. Na mão esquerda, ele está baixando, tirando de cena Deutsche, ou em francês as leis. As leis de quem? As leis de quem? Romanas. As institutas de quem? Justiniano. As institutas de Justiniano, quando é que elas passaram a vigorar? 538. Agora olha do outro lado, essa outra mão, ele está colocando no lugar delas o código de Napoleão. Napoleão, justiça e igualdade para todos. Justiça, liberdade e igualdade para todos, os lemas da Revolução Francesa. Quando é que isso aí é colocado? 1798. Quanto tempo disso aqui para isso aqui? Por quanto tempo o poder romano perseguiria os santos do Altíssimo, lá em Daniel 7? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Quanto tempo? 1260 anos. Eu pergunto, as pedras não estão falando? Estão ou não estão? Se as pedras estão falando, por que nós não estamos? Por que nós não pregamos isso? Por que a gente gosta de pregar o Jesusão, paz e amor, mas não prega a outra parte do caráter dele, que é a justiça e o juízo, que são vindouros? Bom, vamos adiante. Eu preciso ir caminhando aqui para o final, que eu prometi que ia terminar 15 para 5, porque depois no JA eles me pediram para falar de um tema, e eu vou falar de um outro tema profético no JA. Tem muito tema profético, né? Tem muita coisa para estudar. Mas tá bom, o que der para a gente estudar. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade e pastor Manuel pelo convite. Se não fosse a coragem desse homem de Deus, a sua luta para me trazer, talvez a gente não tivesse esses momentos aqui. Então orem pelo pastor de vocês. Nós pastores precisamos muito de oração. Ellen White diz que quando um pastor, Ellen White diz assim, no Conselhos para Ministros, ela diz assim que o diabo exerce 10 vezes mais força contra um ministro do que outros membros da igreja. Por quê? Porque ele sabe que os ministros estão onde?
na vitrine. Ele sabe que quando o ministro cai, ele sabe o estrago que ele faz. Então, orem pelos ministros, orem por nós. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês disso aqui. Eu mostrei até agora as perseguições que o povo de Deus teve na história, sim ou não? E no fim do tempo, vai ter perseguição? Como que a gente sabe que vai ter? A Bíblia fala de várias bestas. Apocalipse 12, 14, 13, 17 e 20, fala de quê? 4 bestas que perseguiriam o povo de Deus ao longo da história. Uma grande besta é o que eu chamo de bestas reinos, Daniel 2 e 7. Lembra comigo quem eram essas bestas? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma imperial ou Roma pagã. Agora, a Bíblia também fala de 3 outras bestas. E aqui está a grande questão. Quando eu converso com os meus irmãos de igreja, eu percebo muita gente preocupada com essas 2 bestas aqui, ó. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E ficam tão preocupados com essas 2 que esquecem que a Bíblia diz que uma outra vem antes dela. E essa outra vem preparando o ambiente para essas 2. Vamos ler juntos? Abre lá em Apocalipse 11, verso 7. Obrigado. Ah, claro. A Bíblia diz assim que aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos lá. Apocalipse 11, verso 7. Opa. Lê para mim aí alguém. Voz bem alta. Apocalipse 11, 7. Tá. Então agora preste atenção. Vamos tentar entender quem é essa besta do abismo. E por que presta atenção aqui, ó. Deixa a Bíblia aí, olha aqui agora. Por que é importante entender isso aqui? Porque nós cremos absolutamente na profecia, sim ou não? Sim. Quem que é a besta que sobe do mar? Quem que é a besta que sobe do mar? Roma papal. Quem é a besta que sobe da terra? Estados Unidos com o protestantismo apostatado. Eles vão se dar as mãos, eles vão dar as mãos? Sim. Isso ninguém duvida. Apocalipse o quê? Apocalipse 13, certo? Sim ou não? Sim. Tá. E enquanto isso não acontece, a besta que sobe do abismo está fazendo um estrago tremendo em meio ao povo de Deus. Por isso é importante conhecer esse negócio aí. Quem é ela? Quem é ela? Essa besta que subiu do abismo. Quem é essa besta que subiu do abismo? A contrafação satânica. A contrafação satânica, na sua versão pior, é o ateísmo. Na sua versão amenizada, na sua versão igrejeira, a gente chama essa besta aí de secularismo. Então, na sua versão mais radical, ela é o quê? O ateísmo. Na sua versão mais amena, mais light, mais igrejeira, ela é o quê? O secularismo. O secularismo. Qual dessas 2 versões os irmãos acham que é a mais perigosa? O secularismo. Por quê? Porque ela é a mais sutil. Vamos falar da deusa da razão então, que foi o ateísmo francês. Esse texto do capítulo 11 está falando exatamente da Revolução Francesa, quando surge o ateísmo. Quando surge o ateísmo. Essa é uma foto de 1792, de uma prostituta, que eles pegaram e chamaram-na de deusa do quê? Deusa da razão. E fizeram várias coisas com ela. Quer ver?
Isso aqui são grafites da época, viu? Ó, eles colocaram ela em alguns lugares e as pessoas se curvavam, queimavam incenso para ela. As pessoas pegaram essa prostituta, colocaram no altar, igualzinho se fazia com as procissões, e desfilaram com ela na rua de Paris, e levaram ela na Assembleia Geral para entronizá-la, e dizendo: a França agora está livre dessa superstição chamada religião, está livre dessa infantilidade chamada Bíblia, chamada cristianismo. Aqui você tem uma foto, um quadro que está no Museu do Louvre, uma pintura de 10 de novembro de 1793, que ilustra exatamente o que teria acontecido naquela data, quando essa prostituta foi entronizada na Assembleia Francesa. Ela carregava um estandarte escrito o quê? Razão. E quem conhece de história da filosofia sabe que essa foi a filosofia chamada de iluminismo, uma rejeição a Deus e a sua palavra, a religião. Agora vem comigo aqui nesse texto da senhora White, Ellen White explicando Apocalipse 11, quando acabaram seu testemunho, o período em que as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, deveriam profetizar, finalizou-se quando? Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pelo quê? A besta que sobe do abismo. Quem que é essa besta? Uma nova manifestação do poder o quê? Não escutei. Poder satânico. Então quem que está por trás dessas bestas? Qual delas? Todas, inclusive essa. Um outro poder, a besta que sobe do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta, declarada, contra a palavra de Deus. Esse poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E aí ela diz: quem que é ele? É o ateísmo e a licenciosidade. Qual desses dois os irmãos acham que tem mais facilidade de passear no meio do povo de Deus? Então lembrem-se, quando o vosso pastor for lhes visitar e falar de algumas coisas que precisam ser melhoradas, lembrem-se, cuidado com a teoria do nada a ver. Cuidado. Cuidado com o eu acho. Essa besta tem passeado em meio ao povo de Deus na sua configuração de licenciosidade. Sabe que tem três, até na minha época de juventude, quando eu vim para a igreja, eu ouvia muita gente com aquela ideia de pecadinho e pecadão. Pecadinho, pecadão. Matou alguém? Mentiu, deu uma mentirinha de nada para outro? Pecadinho. Isso é coisa da nossa o quê? Da nossa cabeça. Na mente de Deus isso não existe. Agora sabe qual que é a nova forma agora? Está na moda? Alberto Tim diz que é pecado despecaminado. Não tem o café descafeinado? É. Pastor, pastor, você vai lá, conversa, ora, mostra. Pastor, eu sei, mas, pastor, não é tão mal assim. Cuidado, a besta que sobe do abismo está fazendo um estrago tremendo, enquanto nós estamos preocupados com a besta do mar e da terra, a do abismo está fazendo um estrago tremendo, tremendo. Bom, aí, já falei para vocês esse negócio aí vai falar sobre a besta. Mais adiante um pouquinho, o que aconteceu nos Estados Unidos? Primeiro, segundo grande o quê? Reavivamento. Olha aqui um quadro da época. Uma pessoa dançando, a outra desmaiando, a outra ajoelhada, idolatrando a outra, aqui também, alguém aqui sem entender o que está acontecendo. Tem vários quadros desses nos Estados Unidos retratando o que aconteceu
na época do segundo grande revivamento. Sabe por quê? Porque enquanto Deus está levantando o profeta verdadeiro, o inimigo está levantando falsas manifestações do quê? Do Espírito. Falsas manifestações do Espírito. Bom, então agora você lembra-se de manhã, 1840, grande desapontamento. Na sequência, Deus chama o último remanescente. Na sequência, esse remanescente começa a restaurar a verdade. Depois então, falta só as últimas coisas para tocar o quê? A sétima trombeta. Nós fomos chamados para continuar o legado. O legado de quem? John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, Philip Melanchthon, Ulrich Zwinglio, Johann Calvino, ou João Calvino, Theodor Beza, John Knox, que foi o reformador da Escócia, Félix Mendes, os anabatistas, George Whitefield, metodistas, John Wesley, e por fim, então, nós somos o último remanescente, chamados para continuar o processo de quê? O processo de quê? De restauração da verdade. Alguma verdade começou a ser restaurada aqui? Sim, olha lá, ó, a autoridade da Bíblia, a justificação pela fé, os ritos simbólicos, o sacrifício expiatório, o batismo, a santificação. Mas nós temos mais coisas para oferecer para o mundo. O mundo precisa conhecer mais verdades. Que verdades são essas? Lê comigo. Santuário, as 3 mensagens angélicas, a lei de Deus e o sábado, o segundo advento de Cristo e a condição da alma humana na morte. Agora, sabendo disso, o que é que Deus fez? Sabendo que isso aqui era verdade, que seria dada pelo povo de Deus, e quando a verdade fosse dada, ela honraria o Pai, o Filho e o Espírito. Olha o que é que o inimigo fez, a contrafação. Deus levanta a verdade sobre o Pai, e o inimigo levanta a contrafação sobre o Pai. O comunismo surge na mesma época. Sabe, se você lê o Manifesto Comunista de Karl Marx, na introdução, ele fala que as primeiras notas do projeto dele, ele fez em 1844. Você sabia disso? Lê lá, na introdução do Manifesto Comunista. Deus levantando pessoas para honrar o nome do Pai, e o inimigo levantando outras para desonrar o nome do Pai, de Deus o Pai. E aí vem Marx dizendo, não existe esse negócio de Deus. O nosso Deus é a economia. O nosso Cristo é o comunismo. E o nosso pecado é a desigualdade econômica. Esse outro aqui, Charles Darwin, 1859, vem com o darwinismo. Nós não precisamos mais de Deus para explicar a origem. O homem veio do quê? Da seleção natural. A luta do mais forte contra o mais fraco. Você tem que entender, lá na faculdade onde você estuda, e eu sei que eu estou falando aqui para jovens, que isso aqui é parte do plano do mal, para quê? Para nos afastar da verdade de Deus, da palavra de Deus, do ensino sobre a pessoa de Deus, o Pai. Enquanto Deus levantou pessoas para dizer quem era Deus o Pai, o inimigo também levantou pessoas para contrafazer o Pai. E a maior contrafação de todas foi essa aqui, ó. Pierre Teilhard de Chardin, 1926, França, um padre francês, ele desenvolveu a chamada teoria do teísmo evolucionista, uma tentativa de misturar a Bíblia com os ensinos de quem? Charles Darwin. E é essa ideia de Chardin que hoje prevalece na Igreja Católica com relação à compreensão da doutrina da criação. Enquanto nós dormimos eternamente em berço esplêndido, o inimigo arregimenta as suas forças. E há pais na igreja que, por causa de desconto de 10%, tiram seus filhos da escola adventista e põem nas escolas do mundo. Eu entro em crise teológica. Por quê?
Porque tem muito mais por trás disso tudo do que nós o quê? Nós o quê? Imaginamos. Se nós tivéssemos noção do bombardeio que os nossos filhos estão tendo dessas coisas lá no mundo, nós faríamos o possível e tentaríamos o impossível para mantê-los nas nossas o quê? Nas nossas escolas. Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não sabe o preço da mensalidade, você não sabe como é que a professora fulana é assim, você não sabe como é que o diretor ciclano. Eu sei disso tudo, sabe por quê? Porque eles não são diferentes em nada de mim e de você. Eles são tão gente quanto, tão pecadores quanto nós. Mas eu quero que você olhe para onde? Para as pessoas ou para o sistema? Para o sistema. Olha para o sistema. E para contrafazer o filho? Para contrafazer o filho, enquanto Deus levanta pessoas para falar sobre o filho, o inimigo também levanta pessoas para falar, para contrafazer o filho. Sabe o que os mormons creem sobre Cristo? Os mormons são monofisistas. Para eles, Deus é Deus. Deus, o Pai, é Deus. Cristo, o Filho, um profeta grande. Jeová são hierarquistas. Para eles, o Pai é um Deus maior, que em algum momento criou o Filho como um Deus o quê? Menor, um Deus gerado. Dwight Moody, evangelismo populista. Dwight Moody foi o primeiro que saiu com aquela ideia de que você não precisa se preparar tanto para se unir à igreja. Você pode vir de qualquer jeito. E deixa eu ver o que vai dar. Uma ideia errada sobre o caráter de quem? De Cristo. Essas três contrafações contrapõem o Filho de Deus. Tem uma ideia errada do Filho. É claro que você deve vir como você está, mas depois de vir, você não pode continuar como estava. Para Moody, isso era irrelevante. E por fim, a contrafação contra o Espírito. Deus manifestou o dom profético e o Espírito foi contrafeito. Em 1848, as batidas em Springville, com as irmãs Fox, dando origem ao espiritismo moderno, kardecista. 1890, Albion Ballinger, um ex-pastor adventista, saiu com um movimento chamado de Carne Santa, dizendo que eles agora eram santos, perfeitos, e que eles tinham que viver como crianças. E alguns desses aí começaram até a andar de gatão, andar de quatro e dizer que eles eram agora santos. Eles tinham voltado a ser como criança. E por fim, William Seymour, que em 1906 teve os movimentos estranhos na Azusa Street, em Los Angeles, dando início ao moderno movimento pentecostal. Muito bem, eu já passei do meu tempo. Tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa. Como diz o apóstolo João, se tivesse tempo eu vos falaria, mas um dia, quem sabe, eu ainda vos falo. Eu poderia ainda explicar para vocês como que o pentecostalismo chegou no Brasil. 6 ondas. Quais são as igrejas de cada onda? O que cada uma delas enfatiza? E como todas elas, de alguma maneira, têm a sua ligação com os movimentos estranhos da Azusa Street. Eu tinha muita coisa a vos falar sobre Maria, sobre como as coisas estão vindo no Concílio Vaticano. Eu vou terminar com isso aqui. As argumentações dos papas pós-Vaticano II. Os papas, o discurso dos papas agora é assim: estamos vivendo numa intensa miséria. Verdade ou mentira? Claro que é verdade. Aí eles vão dizer o seguinte: as pessoas precisam de dignidade e caridade. Verdade ou mentira? Verdade. Temos conflitos militares, precisamos de paz. Verdade ou mentira? Temos um caos no meio ambiente, a economia está indo mal.
Cuidado, temos que preservar a vida. Verdade ou mentira? Temos desunião no mundo religioso. Precisamos de unidade. Verdade ou mentira? Os argumentos não são verdadeiros? Seriam, se não fosse a proposta. A proposta é, sabe como é que a gente resolve isso aqui tudo? Nos unindo em torno de um dia de trégua. E que dia é esse? Que dia é esse? O domingo. E para a Bíblia, que dia é esse? O sábado. De que lado você vai ficar? Eu termino mostrando isso aí para você. Eu nunca termino, eu falo que vou terminar e vou indo, né? Não, tem problema sim. Já me deram o ultimato. Ó, essa é uma basílica chamada de Basílica de São João de Latrão. Presta atenção aqui. Roma tem 4 basílicas. Só. Roma tem 4 basílicas. São Paulo, São Pedro, Santa Maria Maior e São João de Latrão. É nessa basílica, na porta dessa basílica, em 1517, que a ficha de Lutero caiu. Lutero tinha sido enviado para Roma. Lutero ficou escandalizado com o que viu. Quando ele voltou, perguntaram assim, o que você viu em Roma? Ele falou assim, o que eu vi? Lá em Roma tem prostíbulo só para padres. Só para atender padres. E falam que até o Papa vai lá. Lutero entrou em crise. E quando é que Lutero entrou em crise? Quando ele estava na escadaria. Essa igreja depois, tinha uma igreja antiga no lugar dessa, e na mesma escadaria Lutero estava de joelhos, com o rosário na mão, tinha acabado de comprar uma indulgência no pé da escada, e se ele subisse ela de joelhos e orasse todo o rosário, confiando naquela indulgência, ao final da escada, as pessoas por quem ele rezou, sairiam do purgatório. Quando Lutero estava no meio da escada, o Espírito Santo arrebentou com ele. Pum! Fez ele lembrar os textos sobre a justificação pela fé. Lutero entrou em crise, não conseguiu subir mais a escada, se levantou e falou assim, peraí, está errado. Está errado. Lutero voltou e aí desencadeou toda a reforma. Agora, essa igreja aqui é a que foi construída no mesmo lugar em que estava aquela igreja em que Lutero teve a crise. Eu estive aqui há 2 anos atrás, presta atenção. O que essas pessoas estão fazendo? Subindo. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa não. Tá, então deixa eu te mostrar o seguinte. Bingo. Você lê inglês? Indulgência, dois tipos de indulgência sendo oferecidos. Indulgência plenária e indulgência o quê? Parcial. E aí vai falar o seguinte, olha lá. O que fala aqui? Esse privilégio, que é a indulgência parcial, também é oferecido ou alcançado por aqueles que usam as escadas que estão adjacentes até a chamada escala santa, que é uma imagem que tem lá em cima. Eu pergunto para você, 2 anos atrás, 500 anos depois um ataque que Lutero teve de consciência, eu vou perguntar para você e vou encerrar com isso, antes que me sequestrem aqui. Eu pergunto para você, meu querido amigo e irmão, Roma mudou? Não. Se estão dando as mãos para Roma, é porque os protestantes o quê? Mudaram. Mas graças a Deus, existe um povo que vai permanecer de pé até o fim. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Olha lá, por que não vai ser fácil? Romanistas e protestantes vão se unir para impor o quê? A parte em vermelho, para impor o quê? O domingo. E vão tentar fazer os fiéis renunciarem o quê? A sua fé. Vai haver uma confederação de forças satânicas. Vai haver um poder contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames do quê? Da consciência. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto de verdade, especialmente o quê?
Qual o único ponto que nós estamos em desacordo com os protestantes? Nos 10 mandamentos. O sábado. Então se prepare. Então se prepare. Eu realmente vou terminar, eu quero terminar com a oração. Mas eu não quero fazer isso sem falar com vocês o que eu falei hoje com os irmãos queridos lá da igreja da... Morada do Ouro. Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Qualquer pessoa que você sair aí fora e perguntar se tem fé, ele vai olhar para você com a cara de espanto e vai falar, claro que eu tenho. O camarada é capaz de acabar de estuprar alguém, ou acabar de matar alguém, ou acabar de roubar algo de alguém, e você perguntar para ele se ele tem fé, ele vai dizer que tem. Porque na cabeça das pessoas, ter fé é acreditar em Deus. Ponto final. Mas eu vim de tão longe para dizer para você que fé não é só acreditar em Deus. Se fé fosse só acreditar em Deus, a primeira pessoa que você veria no céu seria Satanás. Porque não tem um ser no universo que mais acredita em Deus do que ele. Tanto acredita que ele dedica as suas últimas forças, sabendo que pouco tempo lhe resta para fazer guerra contra quem? Contra o povo de Deus. Para que isso? Bate no filho, que quem sente? Quem sente? O pai. Eu te pergunto, basta acreditar em Deus? Então o que é fé? E agora eu quero falar aqui de forma muito especial para os irmãos que estão estudando a Bíblia. Queridos, fé, para nós que conhecemos a palavra, é crer e submeter-se a Deus. Não adianta crer. No dia do juízo final, muitas pessoas que creram, mesmo crendo, perderão a salvação. Jesus dirá, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não basta crer. João 8, verso 44, o apóstolo diz assim, que Satanás é inimigo de Deus, porque não se firmou no quê? Queridos estudantes da Bíblia, que a história, vou repetir para vocês, queridos líderes dessa igreja, não brinquemos de ser adventistas. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Enquanto a gente brinca, as forças do mal estão se arregimentando. Não brinquemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amigos. Eu quero lhe convidar para orar comigo. Aquela oração ali, ó. Eu tinha muita coisa para vos falar, vocês estão tendo a noção, né? Eu ia falar sobre os dissidentes, mas não dá tempo. Lê comigo aquela oração, por favor. Numa outra ocasião, eu posso falar para vocês sobre a quantidade de dissidências que a igreja adventista tem. Na minha último levantamento que eu fiz, há 2 meses, sabe quantas dissidências nós já temos? 17. E um dia desses eu tive a alegria de batizar uma menina, a Bruna, que veio da igreja adventista da Reforma. E a Bruna ficava me questionando uma porção de coisas. E eu deixei ela me questionar e respondi todas. E eu fiz uma pergunta para ela. Quando é que surgiu a Reforma? A igreja da Reforma? Ela me disse, pastor, foi em 1914 a primeira leva e a segunda leva em 51. Eu falei, exatamente. Vamos aqui estudar comigo a profecia das 7 trombetas. Quando é que surge o último remanescente? Quando, irmãos? 1844. Depois de 1844, segundo a profecia, tem algum outro remanescente surgindo na história? Então eu perguntei para a Bruna, a Bíblia endossa a dissidência? Não. E eu mostrei para ela na profecia, não existe o remanescente do remanescente.
existe o último remanescente. Louvado seja Deus, porque você e eu fazemos parte dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Ore comigo aquela oração lá. Vamos ficar em pé? Ore comigo lá. Vamos juntos? Poderoso, o autor da vida e da liberdade, em resposta à direção do teu Espírito e o ensino da tua palavra, reconheço que no grande conflito final que se aproxima, a liberdade de adorá-lo em espírito e em verdade será tolhida. Humildemente te suplico fé, a fim de, juntamente com minha família, perseverarmos fielmente em todas as provas, que em tudo sejamos testemunhos íntegros e respeitosos ao viver a verdadeira adoração, unicamente para louvor de tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço. Amém.